Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós teremos uma atividade na página 73 do livro Liga Mundo e depois uma atividade no anexo 1, que estará no guia de orientações, nas páginas 15 ou 16. Problema Teca. Quem será o vencedor? Na página 73 do livro Liga Mundo. Rodolfo, Caio e Bruno disputaram um campeonato de videogame em 3 partidas. Antes de começar, cada menino inventou uma regra para determinar quem seria o vencedor do campeonato. Então aqui a gente tem a regra do Rodolfo, a regra do Caio e a regra do Bruno. A regra do Rodolfo. Vence o campeonato quem ganhar mais partidas. O vencedor de cada uma é quem fizer o maior número de pontos na partida. Ou seja, quem vai ganhar é aquele que fizer o maior número de pontos em várias partidas. O do Caio. Vence o campeonato quem conseguir a maior soma das pontuações em 2 partidas, desprezando-se o menor resultado. Ou seja, vamos supor que eles jogaram 3 jogos. Eles vão observar quais foram os 2 que fizeram mais pontos e vão juntar. Aquele que foi o menor ponto, eles vão ignorar. E depois o Bruno. Vence o campeonato quem fizer o maior número de pontos, considerando todas as partidas. Então, do Bruno, a gente vai ter que juntar tudo. Vamos pensar nessas regras que eles falaram para a gente olhar a tabela de pontos que eles fizeram. Então, aqui na 1, observe os pontos que cada menino obteve nas 3 partidas. Pontos do campeonato de videogame. Aí aqui, partida, primeira partida, segunda, terceira, e aqui em cada coluna, aluno Rodolfo, Caio e Bruno. Os pontos do Rodolfo, na primeira, na segunda e na terceira partida. Os pontos do Caio na primeira, na segunda e na terceira. E o Bruno, primeira, segunda, terceira. Então, vamos observar as perguntas. 2. Agora responda. Se a regra escolhida fosse de Rodolfo, quem seria o vencedor? Então vamos lá, a regra do Rodolfo é: vence o campeonato quem ganhar mais partidas. O vencedor de cada uma é quem fizer o maior número de pontos. Então vamos observar, na primeira partida, quem fez o maior número de pontos? Eu tenho 24.000, 21.000 e 18.000. Eu já consigo ver que o Rodolfo fez mais pontos. Agora na segunda, 19.000, 22.000, 22.000. Esses dois têm 22.000. Eu vou ler agora o restante para ver qual tem mais. 22.600, 22.280. Então eu vejo que 2.600, o Caio ganhou a segunda partida. E o último, 24.000, 23.000, 24.000. Novamente, 224, 24.580, 24.690. Então agora o Bruno fez a maior quantidade de pontos. Se a gente seguir a regra do Rodolfo, quem seria o vencedor? Haveria algum vencedor, segundo a regra do Rodolfo? Agora, pessoal, vamos olhar, B. Se a regra do Caio fosse escolhida, quem ganharia o campeonato? Então a do Caio você vai olhar a quantidade de pontos que cada um fez nas 3 partidas e você vai considerar as de maior valor. Então, no Rodolfo, a primeira e a terceira são as maiores, a do Caio é a segunda e a terceira, e a do Bruno é a segunda e a terceira também. Então o que eu vou fazer agora? Vou ignorar o resultado de menor valor e eu vou juntar os valores que eles tiveram. Eu posso fazer uma aproximação. Porque, o Rodolfo, 24.000 mais 24.000. Vou fazer uma estimativa, ou seja, juntando 24.000 com 24.000, eu acho que ele vai ter 48.000 pontos. O Caio, juntando 22.000 mais 23.000, ele vai ter mais ou menos 45.000. E depois o Bruno, 22.000 mais 24.000,
vai dar aproximadamente 46 mil. Então, desses amigos, quem teve o maior resultado? O Rodolfo, o Caio ou o Bruno? Lembrando, pessoal, que eu fiz uma estimativa aqui. Eu aproximei das dezenas de milhar. Agora, vamos fazer a C, que a gente vai usar a estratégia que o Bruno sugeriu. C, se fosse aplicada a regra de Bruno, quem seria o vencedor desse campeonato? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós teremos uma atividade na página 73 do livro Liga Mundo e depois uma atividade no anexo 1, que estará no guia de orientações, nas páginas 15 ou 16. Problema Teca. Quem será o vencedor? Na página 73 do livro Liga Mundo. Rodolfo, Caio e Bruno disputaram um campeonato de videogame em 3 partidas. Antes de começar, cada menino inventou uma regra para determinar quem seria o vencedor do campeonato. Então aqui a gente tem a regra do Rodolfo, a regra do Caio e a regra do Bruno. A regra do Rodolfo. Vence o campeonato quem ganhar mais partidas. O vencedor de cada uma é quem fizer o maior número de pontos na partida. Ou seja, quem vai ganhar é aquele que fizer o maior número de pontos em várias partidas. O do Caio. Vence o campeonato quem conseguir a maior soma das pontuações em 2 partidas, desprezando-se o menor resultado. Ou seja, vamos supor que eles jogaram 3 jogos. Eles vão observar quais foram os 2 que fizeram mais pontos e vão juntar. Aquele que foi o menor ponto, eles vão ignorar. E depois o Bruno. Vence o campeonato quem fizer o maior número de pontos, considerando todas as partidas. Então, do Bruno, a gente vai ter que juntar tudo. Vamos pensar nessas regras que eles falaram para a gente olhar a tabela de pontos que eles fizeram. Então, aqui na 1, observe os pontos que cada menino obteve nas 3 partidas. Pontos do campeonato de videogame. Aí aqui, partida. Primeira partida, segunda, terceira. E aqui em cada coluna, aluno Rodolfo, Caio e Bruno. Os pontos do Rodolfo, na primeira, na segunda e na terceira partida. Os pontos do Caio na primeira, na segunda e na terceira. E o Bruno, primeira, segunda, terceira. Então, vamos observar as perguntas. 2. Agora responda. Se a regra escolhida fosse de Rodolfo, quem seria o vencedor? Então vamos lá, a regra do Rodolfo é: vence o campeonato quem ganhar mais partidas. O vencedor de cada uma é quem fizer o maior número de pontos. Então vamos observar, na primeira partida, quem fez o maior número de pontos? Eu tenho 24 mil, 21 mil e 18 mil. Eu já consigo ver que o Rodolfo fez mais pontos. Agora na segunda, 19 mil, 22 mil, 22 mil. Esses dois têm 22 mil. Eu vou ler agora o restante para ver qual tem mais. 22.600, 22.280. Então eu vejo que 2.600, o Caio ganhou a segunda partida. E o último, 24 mil, 23 mil, 24 mil. Novamente, 2,24, 24.580, 24.690. Então agora o Bruno fez a maior quantidade de pontos. Se a gente seguir a regra do Rodolfo, quem seria o vencedor? Haveria algum vencedor, segundo a regra do Rodolfo? Agora, pessoal, vamos olhar, B. Se a regra do Caio fosse escolhida, quem ganharia o campeonato? Então, a do Caio você vai olhar a quantidade de pontos que cada um fez nas 3 partidas e você vai considerar a de maior valor.